Seja muito bem-vinda, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é como o PEI transforma a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Todo mundo sabe o que é PEI, Plano Educacional Individualizado, não é mesmo? Então, nessa live, eu vou mostrar o caminho perfeito para você planejar o PEI. Uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: o PEI é para todas as escolas do Brasil? Olha, o PEI é um plano educacional individualizado e ele é um instrumento de planejamento e acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento de uma criança, adolescente ou adulto que está lá na escola regular, né? Esse adulto, essa criança, esse adolescente pode ter a deficiência, pode ter o transtorno do espectro autista, TEA, ou ter altas habilidades. Então, tanto uma criança com deficiência quanto uma criança com altas habilidades, né? Ela precisa do PEI, Plano Educacional Individualizado. Mas, ó, vejam bem, com a Lei 14.254 de 2021, essa atuação do PEI, ela ampliou e ficou estabelecido, então, que, além desses estudantes que já eram previstos, né, nas escolas públicas e privadas, elas devem garantir o acompanhamento específico, direcionado à dificuldade, da forma mais precoce possível. Então, isso quer dizer que um estudante lá no primeiro ano, ou às vezes está lá na educação infantil, independente se é escola pública ou escola privada, está apresentando dificuldades. Então, assim, já tem 3 anos, vamos pensar na educação infantil, não fala nada, não acompanha os seus pedidos, fica isolado. Pô, já tem algum indício aí que ele está fora daquele padrão de uma criança de 3 anos. Então, precocemente, essa escola deve identificar esse estudante e encaminhá-lo para fazer uma avaliação na sala do AEE. E é a professora do AEE, né? Depois eu vou explicar como ela vai fazer o PEI, certo? Então, assim, ó, esse PEI, então, ele foi ampliado para crianças que apresentam precocemente uma dificuldade na aprendizagem. Elas podem também apresentar precocemente uma suspeita de dislexia, uma suspeita de TDAH ou uma suspeita de algum transtorno da aprendizagem, como, por exemplo, alguma coisa voltada à dificuldade na atenção, ou alguma alteração específica, né, de leitura, de escrita, como disgrafia, descalculia, na matemática também. Então, apresentou uma dificuldade, essa criança tem que ser encaminhada para o AE, porque essa criança precisa ser avaliada. Por isso que as profissionais da sala do AE têm que ser profissionais especializadas nessa área, ou na educação especial, ou psicopedagogas, ou neuropsicopedagogas. Então, em síntese, para quem que é o PEI? Quem tem dificuldade na leitura, na escrita, ou no seu comportamento, certo? Todas elas devem ser atendidas pelo AE. Então, não precisa de laudo ou diagnóstico. Claro que não. Ah, mas na minha prefeitura, só criança com laudo. Se a prefeitura, ela propôs uma lei municipal que é contra uma lei federal, o problema é dela, né? Então, assim, ó, uma criança com deficiência intelectual que não está conseguindo aprender, mesmo que ela não tenha laudo, ela vai ter que ter um PEI, que vai ajudar ela na aprendizagem. É isso. Por isso a existência
da sala de recurso, ou da sala de atendimento educacional especializado. Então, essa criança que está passando alguma dificuldade na escola, ela vai ser encaminhada para o AE. Para o AE avaliar. É uma falha na ensinagem? Não. É uma falha realmente na aprendizagem? Ela tem dislexia, descalculia, disgrafia? Ela tem dificuldade na leitura? Tem TEA? Tem síndrome de Down? Tem uma síndrome mais específica que causa a deficiência intelectual? Tem altas habilidades? E aquela forma que o professor está trabalhando de sala de aula é muito abaixo do que o aluno necessita em termos de interação, vamos ter que fazer uma adequação, né? Vamos ter que fazer o PEI. É isso. Então, tá dito. Não tem essa, o PEI é só para quem tem laudo. Não. Apresentou uma dificuldade, tem que ter PEI. Para quem é feito o PEI? Para aquela criança que vai apresentar uma dificuldade. E não necessariamente ela tem que ter um laudo. Certo? Beleza. Quem faz o PEI? Que é outra pergunta, né, que todo mundo faz. Quem é que faz o PEI? Quem tem que fazer o PEI? Olha, o que eu vou explicar aqui é o que é ideal e legalmente estabelecido. Mas tem prefeituras que fazem de outras formas, com outras determinações. Mas você tem que pensar aquilo que eu já acabei de dizer, uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei federal. Certo? Então, assim, quem faz o PEI? Eu quero que você anote isso. Anote, tá? A elaboração do PEI, ela não é de uma pessoa. Ela é uma elaboração coletiva. Como assim, Isabel? Então, assim, ela é coletiva, onde cada participante, né, tem um papel fundamental. E aí eu vou explicar agora a dinâmica. Como é que funciona? Então, veja bem, o professor regente, qual é o papel do professor regente nessa elaboração do PEI? O que acontece? A criança vai apresentar dificuldades lá dentro da sua sala de aula, se você é professor regente. E você encaminha essa criança, independente se ela tem laudo ou não, para a sala do AE. Essa é a tua primeira função. Professora regente, viu que a criança tem muita dificuldade, está muito atrasada com relação às outras crianças, né? E não tem laudo, encaminha para a sala do AE. A professora do AE, ela vai, então, avaliar, identificar as dificuldades dessa criança e os pontos fortes dessa criança. Então, ela vai identificar as duas coisas. Então, você vai dar destaque nessa avaliação para 4 prioridades que eu... Então, assim, 4 prioridades. A primeira, se essa criança apresenta alguma sensibilidade sensorial. Por quê? Porque você vai propor estratégias para ela e não pode se contradizer com relação àquilo que ela pode fazer. Então, não dá. Então, primeira coisa, saber se essa criança tem alguma sensibilidade sensorial. Ah, mas ela não é TEA. TEA não é o único que pode ter o transtorno do processamento sensorial. Tem crianças com síndrome de Down que tem, X frágil tem, TDAH, criança com TDAH, muitas apresentam sensibilidade sensorial. Então, não é. E tem aquela criança que só tem o transtorno do processamento sensorial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver. Porque eu não posso propor alguma coisa, vamos trabalhar com massinha. Se a criança tem sensibilidade sensorial tátil. Então, eu tenho que saber isso, né? Segunda coisa, se essa criança verbaliza ou não verbaliza. Porque as minhas estratégias que eu vou propor tem que levar em conta. Se ela pode falar com a professora, ou se ela vai apontar, ou se ela vai colar as respostas, né? Então, eu tenho que saber se ela é verbal ou não verbal. Terceira, se essa criança sabe ler. Porque tem crianças que sabem ler e apresentam dificuldades na interpretação e na compreensão, e também na produção textual. Então, tem que saber como é que ela está na leitura.
E, por último, como é que ela está nas operações básicas da matemática. Então, eu tenho que fazer esse levantamento. Quem que faz isso? É a professora da sala? Não. É você, professora do AEE. A criança veio para você, você vai avaliar. Essa é a primeira coisa. Ninguém vai fazer um PEI para alguém que você não sabe quais são as dificuldades, quais são os pontos fortes dessa criança. Ah, mas a professora já disse que não sabe ler, que não sabe. Não, você que tem que ver. Então, a professora do AE, a sua função principal é identificar as dificuldades que essa criança tem e os pontos fortes que essa criança tem. E aí é sobre isso que você vai avaliar, né? Se ela tem uma sensibilidade, se ela verbaliza, se ela sabe ler e se ela sabe as operações básicas da matemática. A partir dessa elaboração, a professora do AE, ela abre uma pasta no Google Drive. Todas vocês sabem usar o Google Drive. Olha, durante a pandemia a gente teve que aprender a usar o Google Drive, né? Então vai lá no Google Drive ou no Drops, que tem outro também. Então, assim, tem vários, né? Mas vamos pensar isso que é muito fácil, muito acessível. Você vai lá e você vai colocar o modelo que você tem, né? Porque eu tenho um modelo. Então, você vai botar o seu modelo de PEI lá dentro, no Word, sem estar preenchido. Sem estar preenchido. E vai compartilhar com a professora regente. Porque geralmente é assim, né? Você trabalha à tarde, a professora regente mandou a criança à tarde, então de manhã ela está na escola, à tarde ela não está, vocês nunca se conversam. Então, para viabilizar essa possibilidade de diálogo, de comunicação, você vai disponibilizar o PEI, o modelo, nada assinalado lá dentro. Nada, vazio. O PEI vazio você vai compartilhar com essa professora regente. Vai avisar para ela, né? Vai aceitar ela no Google Drive. E aí você vai explicar o seguinte: olha, eu vou começar a preencher a partir da avaliação que eu estou fazendo, e vai ter um momento que eu vou pedir a sua colaboração. Então, o documento do PEI, ele é elaborado coletivamente, mas quem gerencia isso é você do AEE, ok? É isso aí. Eu, até semana passada, eu mostrei um modelo, né? Tem vários modelos, então, tem modelos que são muito fáceis de aplicar, muito fáceis de usar o PEI. Então, aqui, por exemplo, né? Tem aqui o modelinho. Então, se eu for pegar esse arquivo aqui, o que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou disponibilizar para a professora. É um arquivo editável, dá para escrever, tanto ela quanto eu. Então, eu vou fazendo, avaliando a criança e vou preenchendo os pontos fortes, os pontos fracos, né? As dificuldades, vou botando. Beleza. Aí, o que acontece? Tem um processo para esse PEI ficar pronto. Que não é só mostrar a dificuldade, não, eu tenho que planejar a partir disso. Se eu sei que a criança tem pontos fortes, isso vai ser valorizado em sala de aula. E aí eu vou mostrar para a professora, essa criança sabe fazer isso, dá para a gente adaptar para algumas atividades, porque ela sabe desenhar, por exemplo. Ela sabe fazer trabalhos manuais, ela sabe contar muito bem, mas ela tem dificuldade na escrita. Então, a gente pode usar isso como uma possibilidade de adaptação. O que você acha? Então, é fundamental essa participação da professora regente. Não é a professora regente que faz o PEI. Ela colabora com o PEI. Certo? Eu vou explicar mais sobre o PEI, mas vamos com calma. Tem gente que diz assim, Isabel, aqui na minha cidade, e eu já escutei também falar, né? PAEE, PDI, PEI. Qual a diferença entre o PAEE
o PDI e o PEI, é tudo a mesma coisa? Não. O PAEE é Plano de Atendimento Educacional Especializado. Esse é da professora do AE. Você tem um plano de atendimento dessa criança. Esse plano desse atendimento educacional especializado é para você avaliar essa criança. A partir disso, você elabora toda a sua intervenção mais específica, como uma professora especializada na área da educação especial. Entendeu? Então, você vai ter o seu plano. Ana, quando eu recebo uma criança aqui na sala do AE, primeiro eu faço isso, primeiro eu vejo se ela tem alguma sensibilidade sensorial, depois eu vejo como é que ela está isso, como é que ela está aquilo, como é que... Isso é o teu plano. É como você gerencia a sua sala, tanto na parte de avaliação, quanto na parte dos atendimentos específicos para alfabetizar, né? Então, dentro do teu PAE, o que você pode colocar ali, né? Como algo fundamental para você. Estou escolhendo aqui as coisas. Então, você pode ter o seu questionário. Aqui, esse aqui que é legal. Por exemplo, você tem um roteirinho dentro do teu PAE só para avaliar o nível de alfabetização que a criança se encontra. Cada item desse é um nível, você vai ver se ela está e onde ela está. Então, é uma estratégia. Você vai elaborar o seu PAE. O PAE é só para avaliar essa criança e descobrir as habilidades e as potencialidades dela. Beleza. O PEI já é esse plano que você coloca lá dentro no Google Drive para compartilhar com outras pessoas. E uma dessas pessoas é a professora regente. Por isso que a professora regente é colaboradora, certo? Agora, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. P, Plano Educacional Individualizado. É a mesma coisa, né? Então, e esse PEI ou PDI é para ser construído coletivamente. Então, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. P, Plano Educacional Individualizado. E para vocês verem a confusão, tem prefeituras que ainda usam Plano de Atendimento Individual, que é o PAI. Parece confuso, né? Mas, olha, é tudo a mesma coisa. Tirando o PAE, que é o como a professora do AE se organiza internamente para avaliar e fazer os seus atendimentos, o resto é tudo PEI, né? É um plano, um projeto, um programa, tem gente que põe programa de atendimento individual, não importa. Esse documento tem que ser feito para a professora regente e com a ajuda, a colaboração da professora regente. Por quê? Porque ela que sabe do conteúdo que ela tem que explicar para as crianças. O mais importante é você saber que a criança que apresenta alguma dificuldade para aprender a ler, ou das operações básicas, ou mesmo uma dificuldade emocional, comportamental, ela precisa de um plano individualizado, tá? Para quê? Para ter sucesso na escola. Eu recebi um comentário bem interessante sobre o PEI. Eu quero que vocês prestem atenção. Estou fazendo um curso com a fulana e ela fala que a professora regente é que é responsável pela elaboração do PEI. É isso mesmo? Gente do céu. Olha, veja bem. Cá para nós. Você é professora regente. Você tem tempo para parar tudo na sua sala de aula, para avaliar a sua criança, traçar estratégias e ser responsável por tudo isso? Ufa! Se você tem esse tempo, você mora em outro planeta. Não é da maioria. Então, assim, ó, eu quero responder para vocês.
não é a professora regente responsável pela elaboração do PEI. O PEI ele é coletivo. A professora regente vai colaborar com a experiência que ela tem na área específica que ela atua. Se é alfabetização, se é história, se é geografia, se é química, se é física, não importa, porque o PEI é feito para educação infantil, anos iniciais, ensino médio. Então, assim, é isso mesmo? É a professora? Não, não é a professora. Porque essa elaboração ela é coletiva e outra coisa, a elaboração é coletiva. E a execução, quem é que vai implementar o PEI? Quem é que vai botar o PEI em prática? A professora regente. Mas o PEI não é algo que trouxeram para ela sem ela nunca ter visto. Ó, aqui está o PEI do aluno. Não! Você tem que ter dado sugestões. Dizer, não, essa estratégia eu não vou conseguir fazer, eu nem sei fazer isso. Eu prefiro que você faça isso. Não, não, isso aí não dá para fazer. Minha sala é muito barulhenta. Não. Ah, ó, dá para fazer isso. Então, você precisa ter voz e vez no PEI antes dele estar feito. Isso não quer dizer que você tem que elaborar. Então, veja bem, professora do AE, aliás, você entrega a criança para a professora do AE, a professora do AE avalia e começa a fazer o PEI. Coloca o manual, né, o esqueleto, o modelo, no Google Drive e te avisa. Aí ela vai fazendo e você vai lendo para você concordar ou discordar. Porque o PEI, ele tem que ser feito com a sua colaboração, professora regente. E não você fazer o PEI. É a sua colaboração. Aí eu fico pensando, por que essa pessoa está falando? Eu fui fazer uma investigação. Essa pessoa, investiguei. Eu cheguei a uma conclusão. Ela fala que é a professora que tem que fazer o PEI, professora regente, porque ela é professora do AE e não quer fazer tantos PEIs assim, né? Porque certa tendo um montão de criança. É isso, só pode ser isso. Daí ela quer mostrar que quem tem que fazer são vocês, mas não são vocês não, gente. Quem tem que avaliar uma criança é a professora do AE, que ela é especializada na área da educação especial ou na área clínica, institucional. Você é professora de sala de aula. Você não pode, você não é que você não deve, você não pode avaliar uma criança. Nós podemos. Eu sou professora de educação especial. Nós podemos avaliar essa criança. Entendeu? Então, assim, ó, cada um no seu quadrado e trabalhando coletivamente, né? Então, você identifica a criança, manda para a sala do AE. A professora do AE avalia, coloca no Google Drive o modelo de PEI, vai preenchendo, você vai observando e botando as suas ideias também. Aí, quando, né, você delega que quem tem que fazer, a escola delega, quem tem que fazer o PEI é a professora da sala de aula, aí, gente do céu, né? É um Deus nos acuda. Por quê? Primeiro, você não tem a formação, não sabe. Segundo, mais um trabalho, mais uma coisa, mais uma pressão que você tem que elaborar. Então, não pode, tá? Não é fácil. Ou, aliás, é muito fácil dizer para a professora regente fazer, né? Ah, faz aí o PEI do teu aluno. Então, assim, ó, o PEI, ele é coletivo. A professora do AE inicia, né? A professora regente colabora e executa, e a professora acompanhante ajuda na execução. Só aí nós temos 3 pessoas que têm que estar por dentro do PEI. A professora auxiliar, ou a professora acompanhante, ou tutora, a professora do AE também pode deixar ela ter acesso à elaboração do PEI. Deve até. Para ela já vendo o que estão pensando em fazer com aquela criança. É como assim, ó, tem um padrão que funciona, e tem o resto que são os arranjos.
certo? Mas, assim, é colaborativo. Eu estou falando aqui do que tem que ser o ideal e o legalmente proposto. Não os arranjos. Os arranjos nunca funcionam direito, gente. Né? Agora, olha só. Vamos falar da professora acompanhante, né? Porque muda muito, né, o nome. A professora acompanhante tem que adaptar o PEI? Claro que não. Ela é responsável pelas necessidades funcionais daquela criança com deficiência intelectual ou TEA. O que isso significa? Necessidades funcionais se refere aos apoios que são necessários para essa criança participar das atividades. Então, quando a professora do AE avalia a criança, coloca lá uma estratégia, a professora regente escreve lá, aceitei. A professora acompanhante pode dizer, pois é, mas ele não sabe escrever, ele tem TEA e ele tem sensibilidade sensorial ao atrito do lápis no papel, e essa estratégia que vocês estão propondo é para escrever, e nós vamos ter dificuldade. Aí as três vão pensar numa alternativa. Ou pode falar comigo que eu dou alternativa, como, por exemplo, comprar um quadrinho branco para a criança escrever com o pincel atômico, né? Que é de quadro, que ela pode escrever assim. Você fotografa e monta um dossiê de toda a escrita da criança, não teria problema, tá? Porque essa criança ela tem que participar de todas as atividades que as outras crianças participam. Os ajustes, eles são ajustes, poucos ajustes, né? Então, assim, ó, a professora acompanhante, ela vai observar o seu aluno, vai ver do que a criança pode fazer, o que essa criança pode dizer, o que essa criança pode escrever, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem ela é acompanhante de uma criança que ele não fala, tem paralisia cerebral, usa uma tráqueo, né? Sabe o que é tráqueo? Um buraquinho aqui para respirar, com ferrinho para fora. Então, usa tráqueo, paralisia cerebral, não verbaliza por causa da tráqueo, tem deficiência intelectual, os bracinhos são atrofiados para dentro, então a criança não consegue apontar, e ela está no processo de alfabetização dessa criança. Como? Claro, usando o olho, que é o que ele mexe. É um comando. Então, o PEI para essa criança não dá para ter atividades de escrita, atividades de apontar, não dá. Vão ter que ter outras atividades, é claro. Então, até agora eu tinha falado da professora regente, da professora do AE, mas a professora acompanhante, se você soubesse a importância que você tem na vida dessa criança e na elaboração do PEI dessa criança, mulher, você é a pessoa que está mais próximo dela todo dia, às vezes 4 horas do ladinho dela, sabe o que ela é capaz e aquilo que ela vai ter dificuldade. Então, queira participar da elaboração do PEI, né? Porque você sabe muito bem as atividades funcionais. Gente, olha só, olha que maravilha. Gente, eu não estou dizendo algo que é irreal, eu estou dizendo algo que é muito possível. Professora do AE existe, professora regente existe, professora acompanhante existe. Imagina vocês três tendo a possibilidade de planejar algo para executar com aquela criança. A responsabilidade é tua, não, ela é coletiva. É de vocês três. E tem mais gente envolvida que eu vou falar. Mas, assim, o papel da segunda professora, né, não é de fazer as adaptações. Não é. É de sugerir as adaptações. É sugerir. E por que elas não podem fazer as adaptações? Porque em algumas prefeituras, as segundas professoras ou tutora, acompanhante, algumas não são formadas na pedagogia.
Elas não sabem. Então, para ter aquele emprego ali, e garantir, elas fazem qualquer coisa, pega até coisa da internet, baixa a apostila da internet para fazer com a criança. E não tem nada a ver com o PEI. E fora isso, você que é professora acompanhante, se você fez educação especial, isso não te habilita a fazer adaptações de conteúdo do quinto, não, do sexto ao nono ano, ensino médio, de história, geografia, química, física. Eu, pelo menos, não sei fazer isso. Assim, a minha formação não me deu condições. Entende? Então, assim, nós temos 3 profissionais na escola, cada um com o seu papel, mas todas essas atuações devem convergir para um único documento, PEI, Plano Educacional Individualizado, que deve ser elaborado de forma coletiva. Né? Então, segundo a professora, ou professora acompanhante, tutora, seja lá, qual é a tua função? É ajudar a criança a ter êxito nas atividades que vieram propostas no PEI e que foram elaboradas com o diálogo entre a professora da sala e a professora do AE. Tá? Então é isso. São possibilidades que a gente tem. Beleza? Até aqui, tudo bem? Olha, o PEI é a mesma coisa que o API, nem sei o que. Avaliação Pedagógica Inicial. Ah, não, não é. A avaliação pedagógica inicial é para você avaliar a criança para ver os pontos fortes e os pontos fracos, as dificuldades e os pontos fortes. Para partir daí, fazer o PEI. Então, isso não é PEI. Mas é a partir daí, né? A partir da avaliação. Beleza? Ah, eu tenho educação especial, então posso fazer o PEI? Claro, por que não? Se você está trabalhando na sala do AEE, você pode fazer o PEI. Né? Você pode. Uma pergunta que eu recebi também achei interessante, porque o PEI ele tem que levar em consideração as habilidades da BNCC, todas elas. Então, a pergunta era assim, por que não tem uma BNCC para as crianças especiais? Ui! Ai, me deu até uma coisa no coração. As habilidades da BNCC são para todas, independente se tem ou não tem comprometimento intelectual. Ah, mas isso é exclusão. Não, isso é inclusão. Exclusão seria fazer uma BNCC só para as nossas crianças com deficiência intelectual, ignorando todas as potencialidades, as diferenças que elas apresentam. Quando eu tive acesso, em 2017, já tinha tido antes, né, na elaboração. Quando eu tive o acesso à BNCC em 2017, da educação infantil e anos iniciais e finais, o ensino fundamental, eu dei graças a Deus que não tinha nada colocado de habilidades para as crianças com deficiência intelectual. Eu dei graças a Deus. Eu disse: olha, o quanto nós evoluímos. Beleza. Aí você vai dizer, mas a minha criança não consegue desenvolver aquelas habilidades. Por isso que ela precisa do PEI. Né? Então, assim, ó, as habilidades são as mesmas para todas as crianças. Agora, eu tenho que pegar essa habilidade que a professora regente vai colocar lá no PEI. Tem uma parte do PEI que a professora regente diz, esse bimestre eu vou trabalhar essas habilidades. Opa! Aí vem a professora do AEE que avaliou a criança e viu o potencial e as dificuldades. Essa habilidade aqui nós vamos ter que fazer só adaptações. E essa habilidade aqui, nós vamos ter que fazer flexibilizações. Então, as adaptações, a professora, tanto a professora do AE quanto a professora regente,
vocês podem fazer à vontade. Até na sala de aula, na hora que você está ali, não tá, a adaptação não está nem no PEI, mas você sentiu que como você fez não deu liga, você vai lá e diz, não, vou fazer de outro jeito. Então, você pode fazer de outro jeito. Toda a adaptação curricular, o professor do AE, a professora regente, ou até mesmo a professora de apoio, né? Pode fazer essas pequenas adaptações. Ah, era para escrever, não deu para escrever, vamos colar. Ah, era para responder escrito, vamos fazer sim ou não. Beleza. Agora, quando você tem uma habilidade da BNCC, que é uma habilidade mais complexa, vamos pensar, ensino médio, ligações químicas, e o teu aluno não sabe nem ler. Então, nós temos que fazer a flexibilização. O que é isso? É mudar completamente aquela habilidade. É mudar aquela habilidade. E isso não pode ser feito só pela professora do AE, ou professora regente. Não pode. Tem que a equipe, o trio, professora acompanhante, professora regente, professora do AE, sentar e dialogar sobre isso, para fazer a flexibilização. A flexibilização precisa de decisões, tomada de decisão. E é em equipe, em grupo. É o grupo de apoio ao estudante. O grupo de apoio ao estudante que vai decidir como vai fazer aquela mudança na habilidade, naquele conteúdo. Certo? Então, nós temos a adaptação e temos a flexibilização. São duas coisas diferentes. A adaptação pode ser feita por vocês, meninas, individualmente. Uma pode decidir uma coisa, outra pode decidir outra. O melhor é decidir coletivo, mas pode sugerir, eu faria assim, o outro faria assim, beleza. Agora, a flexibilização, não. Tem que sentar e decidir como é que vai ser feito. Entendeu? Ficou claro? Gostaram dessa informação? Já tinham recebido essa orientação? Isabel, qual a diferença entre adaptação e flexibilização? Adaptação são coisas simples. Coisas simples que podem ser feitas. A flexibilização, não. É uma mudança muito mais radical do próprio conteúdo. Hoje, uma aluna, eu não respondi ainda, mas ela mandou para mim 3, 4 páginas do livro de química. Um livro de química. Ou um conteúdo de química, eu não vi ainda porque eu não tive tempo de responder. Mas só vi o conteúdo, assim. Aquele conteúdo não dá para adaptar. Ele tem que ser o quê? Flexibilizado. Então, ela, que eu não sei se ela é a professora regente, a professora do AE e a professora acompanhante vão sentar e elaborar. É assim que funciona. Tá? Agora, como fazer o PEI? Vamos lá. Veja bem. Vamos recapitular desde o começo. A professora regente identificou uma criança com dificuldades, mandou para a sala do AE. A professora do AE, ela vai aplicar o PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Ela vai avaliar essa criança, vai identificar pontos fortes e as dificuldades. Aí ela vai lá para o Google Drive, vai botar o modelinho do PEI, né? Vai botar o modelo do PEI, vai compartilhar com a professora regente, com a professora acompanhante, com a família da criança e com a coordenação da escola. Em alguns momentos, também, em algumas ocasiões, conforme a circunstância, o aluno também. Aí vão estar lá, compartilhado. Botou o modelo. A professora do AE começa a preencher
e a professora regente, a professora acompanhante, a família começa a observar e dar opiniões e construir junto, colaborar com essa escrita. A família pode dizer assim: ah, esqueci de dizer, mas o meu filho, ele gosta muito de dinossauros. Se vocês colocarem alguma atividade de dinossauro, vai chamar bastante a atenção dele. Pá, que dica boa! Vamos fazer trabalhar alguma coisa que envolva o dinossauro. Por isso é importante. O PEI, ele é coletivo. Tá? Então, como é que vai fazer o PEI? Vai fazer isso, comece a elaborar, né? A professora do AE vai botar as dificuldades, a professora regente, e vão começar a elaborar. Eu sempre oriento que o PEI é importante para a professora regente desenvolver as adaptações que são necessárias para garantir que aquela criança tenha sucesso nas atividades. Certo? Então, eu quero que você anote aí 4 etapas, ou 4 orientações, não são etapas, que eu vou falar agora, para que você consiga aperfeiçoar, melhorar a sua atuação no PEI, certo? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. O PEI ele não pode ser baixado da internet. Você não pode fazer um PEI e botar 4, 5 crianças lá dentro, entregar para crianças diferentes. É PEI, Plano Educacional Individualizado. É daquela criança. Né? Então, 4 orientações importantes. Primeiro, avaliar, conhecer a criança, como é que ela aprende. Tá? Isso deve ser feito pela professora do AE. Identificar ponto forte, ponto fraco, os interesses da criança, se ela tem algum hiperfoco, um campo de interesse, isso tudo é bom. Né? Isso é muito bom. Se ela tem uma sensibilidade sensorial. Depois, planejar, usar abordagens colaborativas centradas na criança. O PEI não é uma coisa para ficar bonita, o PEI é uma coisa para ser viável, para ter uma execução. Planeje de forma colaborativa, mas vou elaborar o PEI. Isabel, eu não sei elaborar o PEI. Você vai pegar a habilidade que a professora vai trabalhar naquele bimestre, as habilidades da BNCC, e é em cima disso que você vai construir o PEI. Tá? É isso. Terceira etapa, que é o ensinar, né? Às vezes precisa fazer pequenos ajustes. Esses pequenos ajustes vão facilitar a aprendizagem da tua criança. Então, você vai colocar lá. Eu posso fazer a mesma prova para todo mundo? Posso. As mesmas questões para todo mundo, Isabel. Mas para o meu aluno, eu vou apresentar uma atividade de cada vez, letra grandona e bem espaçada, numa folha maior. Beleza. Então, eu tive que fazer alguns ajustes, mas são as mesmas atividades. Ah, e todo mundo responde escrito e ele só assinala sim ou não. Mudei o finalzinho da resposta, da pergunta, para ele poder responder sim ou não. Hoje eu dei uma orientação para uma mãe, o filho dela né, ele tem visão subnormal, afetou também a parte cognitiva, ele está tendo muita dificuldade em acompanhar a escola. Então, perguntaram para ele o que era outra coisa, não, o que é efeito estufa, alguma coisa assim. Então, é difícil escrever isso. O mais fácil seria fazer o inverso, botar o conceito do efeito estufa, porque foi explicado na sala de aula, e colocar uma pergunta embaixo para ele responder. Esse conceito se refere a quê? Aquecimento global, maré alta ou enchente no Rio Grande do Sul? Né? Uma coisa. E ele vai assinalar aquilo que o conceito se refere. Entendeu? O efeito estufa. 3, 4 opções.
é efeito estufa. Então, é muito mais fácil você botar o conceito, pedir para ele fazer o que significa aquilo, do que você botar a palavra e dizer para descrever. Então, tem que fazer ajuste. Aí vai estar lá no PEI. Vai estar lá dentro do PEI, isso. Que as perguntas devem ser feitas desse jeito, de assinalar. Então, trabalho o enunciado bem, trabalho o conceito que foi trabalhado na sala de aula, só para ele assinar o que se refere àquilo. Então, para uma criança que tem baixa visão, que não sabe, se perde na leitura, tem que ter a prova maior, grandona, uma questão de cada vez, senão gera ansiedade, e ainda ter a possibilidade de assinalar, né, gente? Porque ele já sabe ler, mas está perdendo a visão. Quarta etapa, o PEI tem que ser avaliado. O PEI tem que ser avaliado. Como é que se avalia um PEI? Como é que se avalia um PEI? Porque você pode... Será que esse PEI está bom para essa criança? Vou dizer uma coisa para vocês, olha. Eu uso uma avaliação, porque não pense que o PEI é uma coisa do Brasil, tá, gente? O PEI é algo institucionalizado mundialmente. Toda a Europa usa PEI, todas as Américas usam PEI, a Ásia usa PEI, o mundo usa PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, o modelo que eu tenho de avaliar o PEI, porque o PEI foi feito, beleza. Está sendo implementado na sala de aula, beleza, mas será que esse PEI é bom mesmo? Então, o que você pode fazer? Especialmente você que é coordenadora, você ficou ali, né, me chama nos bastidores. Você foi convidada para preencher, mas, né, ficou só ali nos bastidores, vendo todo mundo trabalhar, todo mundo se envolver com o PEI daquela criança. Mas você poderia ter um papel muito importante no PEI, que seria avaliar o PEI. Se você acompanhou a produção do PEI, então você podia avaliar esse PEI. E aí eu tenho um modelo que é usado na Austrália, que até hoje eu nunca vi uma avaliação do PEI tão minuciosa. Então, eu dou isso sempre para as minhas alunas, né? Eu vou mostrar esse documento aqui, eu não plastifiquei, né? Mas eu coloquei numa pastinha, mas vocês podem plastificar. E ele chama assim, ó, checklist de verificação da qualidade do plano educacional individualizado. Claro que eu fiz pequenas adaptações para a nossa realidade brasileira. Tive que fazer, né? Porque lá eles são mais aperfeiçoados com relação a avaliar tal, então eu mudei. Mas o esqueleto, basicamente, e os itens, basicamente, são os mesmos. Primeiro item, abordagem colaborativa. O P identifica os membros do grupo de apoio ao estudante. Quem é o grupo de apoio ao estudante? A professora regente, a professora acompanhante, a professora do AE. A professora, a coordenadora, e pode ter um membro da família, pode ter até a criança também, dependendo da criança, dependendo da idade, beleza. Tá lá? Tá lá no PEI? Então, no PEI tem que ter uma parte para as pessoas assinarem e aprovarem o PEI, né? A abordagem colaborativa, ela é baseada nos pontos fortes dessa criança? Por exemplo, esse menino aí que tem paralisia cerebral usa uma tráqueo, que eu falei aqui no começo da live. Qual é o ponto forte dele? É o olhar. Então, tudo ele expressa com olhar. Então, as atividades que foram propostas para ele têm como base o olhar? Ou é tudo de colar, tudo de copiar? Não dá. Então, não deu. As pessoas fizeram o P para outra pessoa, não para esse menino, né? O PEI reconhece os pontos fortes desse estudante, fornece detalhes sobre os suportes
para fazer, né, a aprendizagem dele? Beleza. Terceiro ponto, aquilo que o estudante já sabe fazer sozinho. O PEI tem que detalhar, porque isso vai ajudar um pouco a desenvolver as outras habilidades, certo? É importante. Então, aqui nós temos um item, né, que é aquilo que o estudante já sabe fazer sozinho. Quarto, identificação e abordagem de barreiras e desafios. Então, o PEI, ele vê que a criança vai ter dificuldade em desenvolver aquela habilidade. Olha, aí tem que estar escrito lá, essa habilidade, nós vamos ter que dividir em tantas partes, porque se deixar desse jeito, ele não vai conseguir mostrar que ele está aprendendo, que ele entendeu o conteúdo. Essa habilidade aqui, ela vai ter que sofrer flexibilizações, mudanças, porque senão ela vai se tornar uma barreira para esse aluno. Tem que estar lá no PEI. E quinto, as habilidades da BNCC. Está presente lá? E a da turma? Ou pegar as habilidades da educação infantil? Não, o guri está no 8º ano. E as habilidades são as habilidades do primeiro ano? Está errado isso aí, gente. Isso é infantilizar o PEI. Ah, Isabel, porque tu não conhece meu aluno? Ele tem idade mental de 3 anos. Não existe isso, gente. Esse termo, idade mental, já foi... coloque uma pá de cal em cima. Hoje, isso não é relevante na avaliação de uma criança. A gente tem que avaliar a parte cognitiva, que não é por testes de QI, nem por idade mental, a questão da adaptabilidade dessa criança e a questão da sociabilidade dessa criança. É isso aqui, ó. Por isso que ela ganha um diagnóstico. Não é por idade cronológica. E assim, então, dentro dessas habilidades da BNCC, aí é que está enraizado o PEI. Então, dentro do PEI, eu quero que você pense numa coisa. Dentro do PEI, a professora botou todas as habilidades que ela está trabalhando. Então, você vai ver. Legal, todo mundo concordou, vamos desenvolver. Essas habilidades, eu aplico um negócio chamado SMART. Eu até tentei imprimir, mas a moça que imprime não trouxe para mim. Outra vez eu mostro para vocês. Eu uso metas SMART. O S é uma sigla em inglês, né? Mas o S é de específico, né? É específico, mas é em inglês, daí vem o S. Então, eu não sei pronunciar a palavra lá, mas é especificada. Essas habilidades estão especificadas? Então, essas habilidades são mensuráveis? Essas habilidades foram acordadas? E essas habilidades são relevantes? E essas habilidades têm um limite de tempo para o estudante alcançar isso? Então, S, específicas, M, mensuráveis, A, acordadas, R, relevantes e T de tempo. Tem tempo, né? Para um longo tempo, para um curto tempo. Então, é isso que eu avalio no PEI. Eu avalio. Então, quando eu pego um PEI para avaliar, eu avalio essas questões. Se foi mensurável, se foi acordada com todo mundo. O 6º item, monitoramento. O PEI, ele planeja avaliar o progresso da criança com deficiência intelectual. Então, ele tem que dizer até quando aquela criança vai ter que adquirir aquela habilidade. E aí você tem que ter também, quando é que vocês vão se reunir de novo para melhorar o PEI, fazer as alterações, né? E o último,
são as estratégias de ensino, os ajustes que foram propostos, né? Quais são as adaptações, quais são as flexibilizações, ajustes, apoios, né? Então, é isso. Aí, se você tem essa tabela, o que acontece? Aqui tem os itens, aqui tem a pontuação. Vale, se a criança você vai avaliar, tá assim, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você vai escolhendo, tem quatro escalas. Então, essa A1 aqui é uma escala onde o peito está bem fuleirinho. Palavra feia, né? E aqui é onde o peito está bem elaborado. Aí, quando é que a gente vai avaliar? A gente pega esse papel aqui, fica com ele aqui, vai analisando o P e vai botando. Para o primeiro item vale 1, para o segundo item vale 3, para o terceiro item vale 2, para o quarto... vale 4. Aí, vale. Você vai somar os 7 itens. Deu 20. 20 dividido por 7. Quanto que dá? Aí você vai chegar a um número. 2, alguma coisa. 2,9. 2,9, daí aqui tem a escala. Se a soma de tudo dá de 1 a 2, o PEI tem que ser completamente refeito. Se dá de 2,1 até 3,9, tem que fazer ajustes importantes, especialmente com relação à adaptação e flexibilização. E se dá 4, o PEI está aprovado. Pronto, aí temos um PEI bem feito, bem elaborado e que é funcional. Então, de cabelo em pé, A Virgínia fez assim, botou uma boquinha ali para mim, né? Virgínia, não é tanto conhecimento, talvez é prática. Entendeu? 2 coisas que eu sempre fiz, diante dos desafios e diante daquilo que eu não sei fazer. Eu busquei ajuda, eu busquei apoio, eu busquei orientação com as pessoas certas. Então, isso é uma coisa. Por exemplo, hoje eu fiquei o dia inteiro preparando material para as minhas alunas, preparando coisas que eu sei que elas vão precisar, né? Então, fiquei preparando, depois elas recebem, aí tem aula comigo amanhã, vamos conversar, tá aqui o material, vamos fazer, vamos testar, vamos botar, vamos seguir em frente, certo? Porque o PEI é uma necessidade geral. Mas você não tem que inventar coisa. Você tem que ser clara e precisa. Vamos fazer um resumo? Criança com dificuldade. Se tem laudo ou se não tem laudo, manda para o AE. O professor do AE recebe essa criança, ela vai aplicar o PAE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Aí ela vai pegar esse plano dela, vai avaliar essa criança. A partir do que der a avaliação, ela vai fazer o PEI. O PEI, ela vai compartilhar no Google Drive com a professora do AE, com a professora acompanhante, com a coordenadora, com a família da criança. Beleza. A professora do AE vai começar a ver os pontos fortes, os pontos fracos, vai pegar e dizer para a professora, coloca aí, preenche para mim quais as habilidades da BNCC que você vai trabalhar nesse bimestre. Aí a professora do AE vai começar a pensar em adaptar ou flexibilizar essas habilidades. A professora regente vai ficar atenta. Ela está colocando coisa aí que eu não sei fazer. Não dá para simplificar, não dá para melhorar, não dá para fazer diferente. Ela tem que ficar atenta. Então, é uma coprodução, né? A coordenadora também pode botar ideias, a professora acompanhante também pode botar ideias, e aí o PEI, ela é colaborativo. Depois que o PEI está pronto, o PEI é enviado, é assinado por todas as pessoas
que participaram, impresso, uma cópia vai para a família, uma cópia fica com a professora do AEE, uma cópia vai para a professora regente e uma cópia vai para a professora acompanhante. Aí a professora, quando for fazer o seu planejamento, que vai trabalhar aquela habilidade, vai dizer, não, eu tenho que lembrar do João, o PEI do João. O que a gente planejou para o João nessa habilidade? Está lá no PEI. Então, eu tenho que fazer um mapa mental, que é uma das técnicas que eu ensino. Não, fazer um mapa mental. O João vai funcionar. Aí você vai preparar. Mas é você, professora da sala de aula, que prepara as adaptações. Porque é você que sabe do conteúdo. E aí alguém pode avaliar o PEI. Porque um PEI que tem falhas não vai colaborar com o sucesso dessa criança. Agora, um PEI que, por exemplo, a família olha e vê o seu filho no PEI. Não, meu filho é isso mesmo. É isso que ela botou, ela sabe, ela conhece meu filho. Então, o PEI é uma coisa verdadeira, individual. E olha, uma coisa importante: o PEI é um documento que ele pode ser enviado para o médico dessa criança, para a fonoaudióloga dessa criança, para a TO dessa criança, para o fisioterapeuta dessa criança. É um documento. Se a escola soubesse o quanto vocês podem ser valorizadas, porque vocês fizeram um PEI bombástico, ok? Isso vira mídia. É verdade. Isso vira show. Agora, o que não dá, gente? Que eu acabo essa minha live. O que não dá? Você ir para a internet, baixar PEI pronto. Tá lá assim, ó. Eu vi esses dias, né? 80 PEIs prontos para você usar com a sua criança com deficiência intelectual. Ai, gente, aqueles PEIs foram feitos para outras pessoas. E alguém está te iludindo. É tão fácil fazer o PEI. Ele é trabalhoso. Mas se você tem um esquema, tem o passo a passo, não tem onde se perder. É um trabalho colaborativo. Para elaborar um PEI, demora mais ou menos de 1 mês a 1 mês e meio. Demora. Essa é a realidade. Mas depois, tudo vai funcionar dentro daquele PEI. E se ele está lá no Google Drive, o PEI dessa criança, qualquer alteração sugerida por alguém, pode estar lá. Pode botar lá. Lá mesmo eu já vou alterar as habilidades da BNCC, já vou ver quais são as adaptações que deram certo, vou ver se dá para usar também para aquela habilidade. Então, é mais um ajustezinho. O primeiro é mais difícil, mas os outros é só ajuste. Olha que coisa fácil. Muito fácil. Ok? E uma coisa que eu falo assim, ó, eu não me canso de entregar conteúdo bom. Eu penso assim, eu sempre fui uma pessoa muito ocupada. Trabalhei 60 horas até 2022. Durante o dia em escola e à noite em faculdades. Certo? E às vezes final de semana também. Então, assim, eu gosto de coisas práticas. Eu gosto de passo a passo para eu não me perder. Então, eu faço passo a passo e não me perco. Pronto. Então, é isso que eu ensino para as minhas alunas. Praticidade. Agora, eu não ensino teoria. Falar de PEI, teoria sobre o PEI. Ai, o PEI, o PEI. O PEI é um direito. Claro, eu falei que é um PEI direito. É você fazer o PEI. Você aprender a fazer o PEI, você ficar estimulada para fazer esse PEI. Isso que é importante, né? Porque imagine uma professora da sala do AE ter que fazer 45 PEIs. Você vai dar conta? E menos ainda você vai dar conta se você não tiver um passo a passo. Agora, se você tiver o passo a passo, é rapidinho. É isso. Olha, espero que vocês tenham gostado. Espero ter colaborado com vocês. Olha, gratidão, certo?
E um recado que eu quero dar aqui para todas as mães que me seguem, são mães de crianças neuroatípicas, quero dizer para vocês uma coisa. Você tem que estar bem, você tem que estar saudável, você tem que estar emocionalmente saudável para dar conta dessa batalha. Entendeu? Então, te cuida. Passe um batom, se admire no espelho, dê uma caminhada sozinha, pode levar meia hora, caminhe sozinha. Ou então você tem 10 minutos, 10 minutos que você vai ficar no banheiro tomando banho. 10 minutos, senta ali, respire, sinta você, faça uma prece. Ou então se tranque dentro do quarto só para comer aquele chocolate escondido. Tô comendo chocolate escondido. Beleza. Porque ninguém vai te julgar, porque você está comendo um chocolate escondido. Ninguém está vendo. Isso é ser mãe também. Ser mãe é se cuidar. Porque se você não estiver bem, você não vai poder cuidar bem do teu filho, que precisa de você antes de um PEI. Ok? Então, se cuide. Beijo. Tchau, gente. Gratidão, hein?